Aleluia. Mateus 14, verso de número 22, até o verso de número 33. Quantos acharam? Diga amém. Amém, irmãos? Quantos estão felizes aí com a presença de Jesus? Amém. O Senhor é Deus. Passo a ler. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar, a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele sozinho, ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento estava ou era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, porque sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que está duvidando? Ou por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Pai. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, neste exato momento, ó meu Senhor amado Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos neste lugar, ó meu Senhor amado, Deus Todo-Poderoso. Pai, esse é um lugar, ó meu Senhor amado Jesus, que é melhor do que o hospital, Senhor. Nesse lugar é um lugar de cura, meu Senhor amado Jesus Cristo, ó Pai, tanto, ó Pai, no interior, quanto também na parte externa, meu Senhor amado, nosso corpo, meu Senhor. Pai, que nessa noite o Senhor venha falar conosco de forma maravilhosa, meu Senhor amado Jesus. Que eu venha diminuir nessa noite, ó meu Senhor amado Jesus Cristo, ó Pai. Mas que teu Espírito Santo, ó meu Senhor amado Jesus, venha estar presente neste ambiente como já está, Senhor. Pai, muda a nossa mente, muda o nosso caminhar, muda o nosso coração, muda o nosso jeito de pensar, ó meu Senhor amado, Deus Todo-Poderoso. Porque o que o Senhor quer para nós, ó meu Senhor, é muito melhor daquilo que nós pensamos, ó meu Senhor amado Jesus. Pai, nós precisamos do Senhor. Pai, nós precisamos do abraço do Senhor, nós precisamos do conselho do Senhor, nós precisamos da resposta do Senhor, e nós sabemos que só o Senhor tem tudo isso para nos dar, ó meu Senhor. E é por isso que nós viemos aqui nessa noite, ó meu Senhor amado Jesus, para te engrandecer, para te adorar, para te exaltar, para louvar ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, é digno, ó Pai, de toda glória, meu Senhor amado Jesus, ó Pai. Céu, Senhor, assim como os anjos estão adorando ao Senhor neste exato momento, Pai, que a nossa adoração possa subir até o céu, ó Pai, que possa tocar no teu coração, ó meu Senhor, para que nessa noite, ó Pai, possamos sair daqui revivados pela tua palavra. Obrigado por esse momento, e continue falando conosco, Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar em nome de Jesus. E não cesse de glorificar o nome de Jesus. Não deixe de adorar ao Senhor. O texto que nós acabamos de ler, gostaria que os irmãos ficassem bastante atentos à palavra de Deus. Mateus capítulo 14, verso de número 22. Vai dizer para nós que Cristo, ele começa a ajudar os seus discípulos. Mas antes disso, para o contexto, o porquê que Cristo ele estava no mar da Galileia, mas antes disso aconteceu um episódio. A Bíblia vai dizer para nós que um certo homem, um precursor de Jesus, por nome João Batista, ele prega, ele abre o caminho para o Senhor passar. Mas um dia a Bíblia vai dizer para nós que
João Batista, de tanto ele pregar, ele começou a pregar a palavra de Deus e a repreender a um certo homem com o nome rei Herodes. E quando ele repreende esse homem, esse rei, o rei Herodes, a Bíblia vai dizer para nós que Herodes prende a João Batista, e ao prendê-lo, a mulher de Herodes, ela trama algo com a sua filha, e assim João é decapitado, João é morto, João é decapitado no cárcere, por causa de condenar aquela prática que não agradava o coração de Deus. Então a Bíblia vai dizer também para nós que os discípulos de João pegam o corpo de João e enterram, colocam no sepulcro, e depois de sepultar o corpo de João, a Bíblia vai dizer que eles vão até o Senhor Jesus Cristo para dizer e para informar tudo o que aconteceu. E naquele exato momento, amados, Jesus ele vai pegar os discípulos, o psicológico dos discípulos já estavam abalados, o coração, a alma dos discípulos estavam totalmente abalados, porque João Batista foi morto de uma forma tão perversa, foi morto de uma forma tão feia, tão ruim. Então a mente deles não estava muito boa, além do cansaço físico, porque aonde Jesus andava, aonde Jesus estava, irmãos, multidão vinha para o Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor Jesus Cristo pudesse ajudar de qualquer maneira, pudesse curar a eles, pudesse curar, expulsar demônio. Então eles não paravam por aí. Jesus, aonde Jesus estava, tinha multidões, mas o mais interessante é que onde tinha multidões também tinha a palavra de Deus. E aonde tinha a palavra de Deus tinha cura, prodígios, sinais e maravilhas, porque Jesus ele fazia isso. Mas infelizmente nós somos pessoas limitadas, onde nós cansamos, amados. E os discípulos estavam abalados pela morte de João, e assim também estavam cansados fisicamente. Mas a Bíblia vai dizer para nós que Jesus chama eles e fala: vamos para um lugar deserto, para podermos descansar. Descansar a mente, descansar o coração, descansar o físico, né? E foram para um deserto. E lá no deserto, os discípulos, achando que iriam descansar, a multidão descobriu que Cristo estava naquela região, que Cristo estava naquele lugar. De repente veio aquela multidão, queridos, veio aquela multidão querendo receber a bênção, querendo receber a vitória, aleluias. E a Bíblia vai dizer para nós que aquela multidão vem em direção ao Senhor Jesus. Eu imagino que o discípulo olha para aquela multidão e fala: acabou a nossa paz, acabou o nosso sossego, eu queria tanto descansar, já não estou mais aguentando. Mas naquele momento vai dizer para nós a Bíblia que Jesus olha para a multidão e, compadecendo daquela multidão, mesmo cansado, mesmo exausto, Jesus Cristo olhou para a multidão e teve uma grande compaixão, amados. E a Bíblia vai dizer que quanto mais chegavam endemoniados, mais Jesus expulsava os demônios. Quanto mais chegavam pessoas leprosas, mais Jesus expulsava a lepra. Quanto mais chegavam pessoas doentes, mais Jesus curava, porque Ele é um Deus todo-poderoso, é um Deus zeloso, que cuida do povo, que zela do povo, que tem amor, que tem compaixão daquele povo. Aleluia. E naquele exato momento vai dizer também para nós a Bíblia que quando Jesus está fazendo essas maravilhas, a hora já se foi. Chega um certo discípulo e fala para o Senhor: Senhor, manda esse povo embora. Esse povo precisa ir para casa, esse povo precisa ir embora para poder se alimentar. Jesus ele olha para o discípulo e fala: não, eles não vão embora, porque vocês vão alimentá-los. Vocês vão dar para ele o de comer, para eles o de comer. Vocês têm que alimentar essa multidão. Então os discípulos olham um para o outro, olham e falam: meu Deus, o que Jesus está pensando? O que ele está pensando nesse exato momento? Nós não temos nada para oferecer. Só tem um rapaz aqui no meio da multidão com 5 pães e 2 peixes. E naquele exato momento fala para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, nós não temos nada, mas tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus olha para ele e fala assim: assim é com esses 5 pães e 2 peixes que eu vou alimentar essa multidão. E naquele exato momento, amados, a Bíblia vai ensinar para nós de uma forma tão maravilhosa, que Jesus começa a pegar os 5 pães e 2 peixes e começa a repartir e colocar dentro daqueles cestos, aleluias, e manda os discípulos repartirem para a multidão. Cerca de 5.000 pessoas começam, irmãos, a se fartar, porque aonde Jesus está, irmãos, o povo não passa fome de fome.
discípulos acharam que naquela multidão iria passar fome. Mas o nosso Deus é Deus tremendo, Deus poderoso, Deus amoroso, que naquele exato momento fez uma grande multiplicação e saciou e fartou todas aquelas pessoas, cerca de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, diz a Bíblia Sagrada. E ainda sobrou, amados. A Bíblia diz que fartou, aqueles não ficaram fartos da comida, do alimento, do pão e do peixe, e ainda sobrou ainda 12 cestos cheios ainda. Aleluia. E naquele exato momento, Jesus, ele alimenta aquele povo. E quando ele alimenta aquele povo, vocês vão entender onde eu quero chegar, onde o Espírito de Deus quer chegar. Jesus agora resolve a mandar os discípulos para o outro lado do mar da Galileia, que era um lago enorme. E no versículo de número 22, gostaria que vocês acompanhassem juntamente comigo. Quem está com o celular, quem está com a Bíblia, 14, Mateus 14, verso de número 22, aonde eu vou começar, onde Deus vai trazer a lição para nós. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Depois de Cristo fazer tantas maravilhas, depois dele alimentar a multidão, Jesus agora chama os discípulos, chama os seus alunos e fala dessa maneira com eles. Logo a seguir compeliu, aleluia. Em outras traduções fala que ele ordenou, que ele mandou os discípulos. Quando Jesus ele fala que ele ordena, ele manda mais, dá a entender que os discípulos não queriam ir sem a presença de Jesus. A Bíblia vai dizer para nós que na primeira tempestade, Jesus falou que é com aqueles discípulos: passemos para o outro lado, vamos que eu também vou com vocês, eu vou estar junto com vocês. Mas neste episódio, amados, no capítulo 14, no verso 22, Jesus ele não iria com os discípulos, ele mandou os discípulos passarem para o outro lado, ele ordenou. Mas o que dá a entender que os discípulos não queriam ir sem a presença do Senhor Jesus Cristo. Amados, sabe o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos uma verdade. Quando nós acostumamos com a presença do Senhor, quando nós acostumamos em estar em oração, em comunhão com Deus, nós não queremos sair da presença maravilhosa de Deus. E os discípulos não queriam de forma alguma deixar o Senhor e irem sozinhos. Mas existe um propósito. Jesus tinha um plano para eles. Jesus tinha um ensinamento para eles. E eles só que eles não queriam, amados, deixar a presença do Senhor. Quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, nós vamos ver como é tão importante a presença de Jesus, a presença de Deus. Quando Deus olha, um certo episódio, quando Deus olha para Moisés, Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, eu não vou com este povo é um povo teimoso, este povo é um povo obstinado, eu tirei esse povo do cativeiro, eu amamentei esse povo, eu dei pão, eu dei leite, eu dei tudo que eles precisavam no deserto, mas esse povo é um povo de dura cerviz, esse povo é um povo rebelde, a minha presença não vai com eles, não vai com vocês de forma alguma. Mas naquele exato momento, amados, Moisés ele olha para cima e fala: Senhor, se o Senhor não for com a gente, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for conosco, eu também não vou, se a tua presença não for comigo. Amados, aleluias. A importância da presença de Deus é muito grande, amados. E só que infelizmente muitas pessoas dentro da igreja de Cristo, não falam nessa igreja, isso aqui é um tempo. Mas nós como igreja, a igreja geral, tem muitas pessoas que não estão nem aí para a presença de Deus, não estão nem aí para a presença do Senhor, amados. E a presença de Deus é tão maravilhosa, porque quando nós precisamos do Senhor, quando nós temos a presença, Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe do que eu desejo, Ele sabe na hora certa do que eu preciso, amado. Ele vem, Ele me abraça, Ele me ajuda, Ele me aconselha, porque a presença de Deus tem que estar sobre as nossas vidas. E quando nós estamos acostumados com a presença, nós não queremos deixar essa presença de forma alguma. E os discípulos não quiseram deixar.
Moisés também não queria deixar a presença de Deus. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Cultive a presença cada vez mais em nossas vidas, na sua vida, para que Deus comece a mostrar coisas que Ele quer revelar para nós. Deus tem coisas tão lindas e maravilhosas para nós, espiritualmente falando, amados. Mas é necessário que nós tenhamos dedicação à palavra, dedicação na oração, na busca constante do Senhor Jesus. Mas só que não para por aí. No verso de número 23, no versículo de número 23, também vai ensinar para nós: e despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde lá estava ele só. Só que eu quero frisar, né? Despedida as multidões. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus ele dá uma ordem para os discípulos para atravessar o mar da Galileia, porque a intenção dele é despedir a multidão. No Evangelho de Jesus, quando escreveu João, vai ensinar para nós, irmãos, uma coisa tão maravilhosa que nós temos que atentar para isso. João vai dizer para nós que a multidão queria fazer de Jesus um rei. A multidão queria fazer de Jesus um rei político. Ou seja, no livro de João vai dizer para nós, depois que vocês lerem lá na sua casa de vocês vão ver que a multidão queria, depois de Jesus fez tantos sinais, prodígios e maravilhas, eles queriam pegar Jesus, irmãos, e a proclamar e clamar como rei, sobre o rei de Israel. Ou seja, na mente da multidão, se Jesus fez o que fez com 5 pães e 2 peixinhos, com 5 pães e 2 peixes curou, imagina só um homem desse assentado sobre o trono. Imagina um homem desse assentado sobre o trono de Israel. Imagina só um exército de soldados guerreando a favor do Senhor Jesus Cristo na imaginação da multidão. Aqueles soldados que morressem na batalha, Jesus ia lá e ressuscitava. Os soldados que estavam feridos, ele ia lá e curava aquelas pessoas. As pessoas que estavam precisando, irmão, de um alimento, iam ser o que? Curados, iam ser alimentados também. Agora imagina um rei desse assentado no trono de Israel. Isso era na mente da multidão, isso estava na mente do povo, isso estava na mente das pessoas. Mas a Bíblia vai dizer para nós que ele despede as multidões, ele despede a multidão. Sabe por quê, amados? Porque o nosso rei, o rei dos reis, ele não vem para ser um rei político, ele vem para ser um rei espiritualmente aos nossos corações, para dominar dentro de nós, amados. Nós aprendemos uma verdade com o Senhor Jesus. Jesus ele veio para essa terra como homem e morrer para nos salvar dos nossos pecados, aleluias. Então o diabo, irmão, estava tramando de várias maneiras. O diabo estava tramando de várias formas para tentar tirar Jesus do alvo, para tentar tirar o Senhor Jesus Cristo do foco, aleluia. E ele usou até a multidão para isso. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele não foi induzido pela multidão, ele não foi induzido pelas pessoas, ele não foi, irmãos, na fonte da distração. As pessoas, o diabo, a multidão queria distrair o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus falou: não, eu vim para essa terra com um propósito, com um objetivo, não para andar no cavalo branco e ser o rei de Israel. Eu vim para andar sobre o jumento e morrer pelo meu povo, e morrer pelas pessoas que precisam de mim, que precisam, aleluia, da salvação. O diabo tentou de várias maneiras, Satanás tentou de várias formas, meu amado e minha amada, induzir, seduzir ao nosso mestre. A Bíblia vai dizer para nós que Mateus capítulo de número 4 leva Jesus para um alto monte e fala: Jesus, eu te darei isso tudo se você me adorar, se você me prostrar. Eu vou te dar todos os reinos da terra. E naquele exato momento Jesus Cristo não negou aquilo, ela falou: não, eu não quero nada disso, eu só quero obedecer à vontade do meu Pai. O que mais me importa é obedecer ao meu Pai, o Todo-Poderoso. Jesus está nos ensinando que o inimigo das nossas almas, ele usa pessoas para nos tirar do propósito, para nos tirar do caminho, para nos tirar do foco, meu irmão e minha irmã. Então não sejamos seduzidos, aleluia, pelas distrações do mundo.
Quantas são as vezes que o Espírito Santo de Deus, ele fala aos nossos corações e diz assim: olha, fulano, pega o seu celular e medita naquela passagem que eu quero te ensinar. E de repente, irmãos, quando você pega o celular, quando nós pegamos o celular para meditar naquela passagem que o Espírito de Deus falou com a gente, naquele exato momento vem aquele barulhinho do zap, é uma mensagem, e de repente, aquilo que o Espírito Santo de Deus falou no nosso coração para a gente meditar e mergulhar na palavra, nós começamos a nos envolver com a mensagem do WhatsApp que foi mandada para nós. Então naquele exato momento nós esquecemos do que o Espírito Santo de Deus falou com a gente. Estamos nos ouvindo as coisas do mundo, as coisas mundanas, e o Senhor está dizendo para nós: não saia do foco, porque o que eu tenho para vocês é coisa grande sobre a face dessa terra. Aleluia. Não sejamos seduzidos pelas coisas do mundo, não sejamos seduzidos pelo maligno, amados, porque ele está o tempo todo ao nosso derredor. O tempo todo ao nosso derredor, clamando, irmãos. Ele não se cansa, ele não cansa. Porque a Bíblia vai dizer para nós que Cristo foi tentado pelo diabo. Satanás, ele foi embora até esperar o momento certo para retornar novamente para tentar o Senhor Jesus. E com a gente não é diferente. E Jesus está dizendo para mim e para você: não seja seduzido pelas coisas do mundo. Siga o alvo. Siga o Senhor Jesus Cristo. Siga ao nosso Deus, aos seus mandamentos. Porque o que Deus tem para você é coisas grandes sobre a face dessa terra. Aleluia. Deus quer mover na sua casa. Deus quer mover na sua parentela. Deus quer mover na sua família. E Ele quer te usar sobre a face dessa terra. Ele não quer usar outro. Ele não quer usar outra. Ele quer usar você sobre a face dessa terra. Ele quer nos usar sobre a face dessa terra. Então não saia do propósito, não seja induzido pelo mal. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Santo é o Senhor Jesus. Então a multidão queria aclamar ele como rei. Ele não quis. Um rei que não queria ser rei de forma alguma, mas queria obedecer ao Senhor. Mas ainda continua no verso de número 23. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Aleluia. Orar sozinho. Jesus vai dizer para nós a palavra que ele manda aos discípulos para o mar da Galileia. Ele fica no monte sozinho. Quando ele está sozinho no monte, amados, ele está mais acompanhado do que nunca. Quando ele está no monte orando ao Pai, ele está mais acompanhado, irmão, do que a presença de pessoas aqui na terra. Porque não existe outra companhia melhor a não ser a presença de Deus. Então quando ele sobe lá no alto para orar, ele está sozinho no meio de pessoas, mas ele está muito bem acompanhado com a presença de Deus. O Espírito de Deus começou a trazer para o meu coração: quantas são as pessoas hoje em dia que entram no desespero? Eu não falo pessoas que estão no mundo, eu falo de pessoas que professam a fé em Cristo, que quando estão sozinhos, vem a depressão na mente, vem as angústias no coração. Quando está sozinho, é uma perturbação mental. Quando está sozinho ou está sozinho, irmãos, é uma tribulação. Quantos de nós, dentro da casa de Deus, nesses momentos de estar sozinhos, estão tão atribulados? Mas Deus está dizendo para nós, no momento de estar sozinho, não era o momento de você dar lugar para a tribulação, não era o momento de você dar lugar para as coisas ruins, não era o momento de você dar lugar para a voz de Satanás, não era o momento de você dar lugar para a presença do inimigo, não era neste momento para você dar lugar para a depressão. O momento de estar sozinho é o momento de estar muito bem acompanhado, é que está com a presença de Deus, amados. Aleluia! Aleluia! Irmãos, quando a minha esposa tem hora que ela me reclama, porque eu gosto de um ambiente mais escuro, irmãos. É no ambiente mais escuro que eu enxergo a presença de Deus, porque eu sou assim, eu gosto assim. Eu entro no quartinho que tem lá no fundo, lá de casa,
eu apago todas as luzes. E naquela escuridão eu começo a enxergar a Deus, porque naquele momento que eu estou a sós, eu estou muito bem acompanhado com a presença do Senhor. Aleluia. Só que infelizmente no meio da igreja, a palavra sozinho para algumas pessoas dói demais. A palavra sozinho para algumas pessoas é perturbação. Se nós soubéssemos o como é bom estar sozinho das pessoas mais próximas de Deus. É tão gostoso, irmãos, estar tão acompanhado com a presença do Senhor. Estar tão acompanhado com a presença do Pai. Jesus, ele alimentou a multidão quando estava lá embaixo. Mas quando ele sobe no monte, amado, ele começa a se alimentar da presença do Pai. Ele começa a se alimentar de Deus, porque quanto mais eu oro, mais o Senhor começa a me alimentar, alimentar a minha alma, alimentar o meu coração, alimentar a minha mente, alimentar a minha força. Aleluia. É no momento que eu estou fraco, depressivo, na perturbação, quando eu dobro os meus joelhos, eu estou com o Pai, Deus começa a falar comigo. Aleluia. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Da mesma forma que ele falava com os discípulos, ele também fala conosco, amados. E ele foi orar sozinho. E muitos de nós esperamos a multidão. Muitos de nós esperamos o pastor, a pastora fazer uma reunião para a gente vir orar para a igreja. E isso é bom, mas não estou falando que é ruim, não. Mas tem muitos de nós que não paramos em nossa casa para colocar 10, 5, 30 minutos diante de Deus. E esperando, não, pastor, esperando o pastor fazer a reunião para a gente orar. Estou esperando o pastor fazer aquilo para a gente estar orando. E está falando, prostra o joelho no chão. Adora a mim em qualquer canto, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, que eu vou ouvir a sua voz. Não espera pelos outros aquilo que Deus quer de você, amados. Não espera as pessoas aquilo que Deus está cobrando de nós. Deus está cobrando de mim, humilha mais, ora mais, adora mais. Deus está cobrando de mais, adora mais. Não espere pelos outros, aleluia. Porque o que Deus quer é só para você, não de forma coletiva. Aleluia. Santo Deus Todo-Poderoso, não espere pelos outros, porque o que Deus quer com a gente é logo, é para já. Aleluia. No verso de número 24 vai dizer para nós: entretanto o barco já estava longe. O barco já estava longe. Isso aqui também dói muito, amados. Quando nós achamos que Deus está tão longe da gente. Quando nós achamos que Deus está tão longe da gente. Tem momentos que nós paramos, tem momentos que nós oramos, tem momentos que nós pensamos e falamos com a gente mesmo, e falamos assim dessa maneira: cadê Deus? Deus está tão longe de mim. E os discípulos naquele exato momento eles estavam longe de Jesus. Enquanto eles estavam no mar da Galileia, Cristo estava no monte orando com o Pai. Só que no pensamento deles, eles achavam que eles estavam longe de Deus. E muitos de nós também pensamos assim: o Senhor está tão longe de mim, ó Pai. Mas nós estamos nos enganando, queridos. Porque a Bíblia vai dizer em Jeremias 23 e 23 que o nosso Deus é Deus de perto e também é Deus de longe. O nosso Deus é Deus de perto, é Deus de longe. Quando nós imaginamos, quando nós pensamos que Ele está longe de nós, aí que nós estamos enganados. Ele está bem pertinho da gente, aleluia. Ele está cara a cara comigo, Ele está face a face comigo, dizendo: filho, você não está longe de mim, e eu não estou longe de você. Eu estou mais perto do que você imagina sobre a face dessa terra, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, Ele está contemplando, amado, o que você precisa. Ele sabe o que você necessita, Ele sabe o que você pediu, Ele sabe de tudo de você, Ele está tão pertinho de você. Mas tem momento que o Pai ele fica em silêncio. A diferença está aí, Deus não está longe, só está em silêncio. Aí é diferente.
Sabe o pai quando ele pega uma criança? O pai quando ele pega uma criança fala, filho, vai. E o filho, a criança, ele vai naquela direção que o pai mandou ir. Porém, os olhos do pai não tiram os olhos do filho. O filho vai naquela direção, mas o pai vai olhando, amados. Vai olhando e não tira os olhos daquela criança. A mesma forma é Deus para comigo e para com você e para conosco. Tem momentos que Deus parece que está distante, está em silêncio, mas os olhos de Deus estão olhando para nós. Deus está olhando para nós, aleluia, e contemplando a nossa aflição. Porque Jesus estava no monte, e a Bíblia vai dizer que Jesus estava olhando para o discípulo e vendo as dificuldades que eles estavam. Eles estavam com dificuldade. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estavam da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Vai ter momentos na nossa vida, amados, que nós vamos remar. Os discípulos agora já estão no mar da Galileia, remando para ir naquela direção a qual o Senhor Jesus falou, mencionou para eles. E quanto mais eles estavam remando em direção àquele lugar, para o outro lado do mar da Galileia, a Bíblia vai dizer que eles não estavam conseguindo de forma alguma. Quanto mais eles remavam, mais o vento lançava eles para trás. Quanto mais, irmãos, eles remavam, mais o vento lançava eles para trás, irmãos. E eles eram pescadores profissionais. Eles eram homens que conheciam muito bem o mar da Galileia. Eram pessoas que conheciam muito bem aquela região. Eles eram profissionais. Mas naquele exato momento, aquela tempestade, nada estava adiantando, aleluia. Quanto mais eles remavam, mais o vento colocava eles para trás. O Senhor está nos ensinando que não é com a força do nosso braço. Deus está dizendo para pessoas aqui desse ambiente, desse lugar, não é pela força do teu conhecimento, não é pela sua técnica, não é pelo aquilo que você se profissionalizou, não é pelo aquilo do seu conhecimento, não, é pelo meu poder que vai cessar, que vai acalmar, que vai acabar. Porque quanto mais eles remavam, mais piorava a situação, mas eles iam para trás. E tem momentos que nós estamos remando tanto, amado, estamos remando, mas a sensação é que nós estamos indo cada vez mais para trás. Mas quanto mais eu vou para trás, quanto mais o vento me empurra para trás, mais eu tenho que remar para frente. Uma coisa é quando nós pegamos os remos e passamos a remar em direção ao contra o vento, porque nós paramos de remar, porque a ordem mas não foi de homem nenhum, a ordem foi de Jesus Cristo. A ordem foi do Senhor, passam para o outro lado. Se eles dão uma ordem, mas queira o vento ou não, vai em direção ao vento, amado, e vai atravessar o mar, porque Deus ele vai te garantir a vitória sobre a face dessa terra. Aleluias. O vento está contrário, mas não param de remar. Se foi Deus que falou, não param de remar. Continue remando, porque vai ter um momento que Jesus Cristo ele vai vir na tua direção. Aleluias. No verso de número 25, na quarta vigília da noite, Jesus estava no monte. E na quarta vigília da noite foi Jesus até com eles andando por sobre o mar. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus ele estava no monte. Ele olha para os discípulos que estavam remando com grande dificuldade. Naquele exato momento, a Bíblia vai dizer para nós que foi na quarta vigília da noite. No tempo de Israel tinha 4 vigílias à noite. E a quarta vigília da noite estava entre as 3 às 6 horas da madrugada da manhã. Mas quando nós observamos, irmãos, que no cair do sol, quando Jesus subiu naquele monte até as 3 às 6 horas da manhã, dá um total de 6, 7 horas, amado, que os discípulos estavam no mar da Galileia. Agora imagina só os discípulos cerca de 6, 7 ou 8 horas, lutando no olho da tempestade.
lutando, aleluia, remando com grande dificuldade, lutando no momento mais escuro, das 3 horas da manhã, os momentos mais escuros e mais sombrios da calada da noite. Imagina só eles agora remando com grande dificuldade, na escuridão total. Mas Jesus lá de cima, ele olha e fala: agora já chega. Os meus discípulos estão com grande dificuldade, agora eu vou descer e vou caminhar por cima das águas e vou ensinar para ele que eu sou um Deus que comanda todas as coisas. Aleluia! E naquele exato momento, Cristo ele desce do monte, amados. E no livro de João vai dizer que os discípulos deixaram o barquinho para o Senhor. No livro de João vai dizer isso para nós, que os discípulos deixaram o barquinho para Jesus acompanhar eles atrás. Eles iriam na frente, Jesus ia acompanhar eles, irmãos, no barquinho. Mas Jesus ele deixa o barco, Jesus ele deixa a providência humana e começa a caminhar por cima das águas, dizendo que ele é o divino, dizendo que ele é o Deus Todo-Poderoso e que poderia fazer todas as coisas sobre a face dessa terra. E na 4ª vigília da noite ele foi andando por cima das águas. Ele não foi sobre cima de um barco, ele foi andando, irmãos. Imagina só um Deus, o Senhor Jesus, caminhando por cima das águas. Imagina só naquela escuridão, os discípulos olhando um para o outro: nós vamos afundar, nós vamos descer. E de repente, amados, vê aquela pessoa, aquele ser caminhando por cima das águas. E eles, sem saber quem estava ali, eles não sabiam quem estava vindo em sua direção, porque eles nunca ouviram aquele episódio antes. Mas era o Senhor Jesus, era o Senhor nosso Deus. No verso de número 26 vai dizer a Bíblia para nós: e o discípulo, ao ver andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram: aleluia. Imagina só, irmãos, lutando contra o vento. E naquele exato momento, vê um homem por cima das águas, eles gritam: é um fantasma. Imagina só o grito daqueles homens que ele deram naquele exato momento, amados. Imagina só o grito de medo daquele exato momento: é um fantasma, aleluia. Jesus estava vindo na direção deles e eles acharam que era um fantasma. Aconteceu um episódio no nosso trabalho esses dias e tem tudo a ver com essa passagem. Um rapaz ia viajar no outro dia, o caminhoneiro, e no dia anterior ele passou mal. Ele passou mal no dia anterior, no outro dia ele ia viajar. Só que o mais interessante é que nós fazemos a oração toda manhã lá no trabalho. E ele naquele ao redor, ele chegou e falou: irmãos, ele vai na igreja, não vai, mas ele falou: nós íamos viajar amanhã, mas o diabo, o inimigo, se levantou. O inimigo se levantou para mim não viajar amanhã. E naquele exato momento, irmãos, eu respeitei a opinião dele, eu respeitei o que ele falou. Mas também eu falei para ele: olha, eu respeito o que você falou, mas eu também acredito também na outra possibilidade, de que Deus te deu um grande livramento agora, para te dar um livramento maior amanhã na sua viagem. E naquele exato momento ele parou para pensar e falou: não, pode ser verdade mesmo. Tem momentos que Deus vem em nossa direção e nós achamos que é um fantasma. Tem momentos que o Senhor Jesus Cristo faz algo aqui, irmãos, para nos dar um livramento maior lá na frente. Só que nós achamos que é o inimigo das nossas almas. Só que nós achamos até que é o diabo. Fora que pessoas que até a panela cai dentro da cozinha e falam que foi Satanás. A nossa mente está escravizada por muitas coisas. Mas nós não podemos confundir o Senhor Jesus com fantasmas. É isso a importância de estarmos ligados com Deus. A importância de estarmos ligados ou ligadinhos com o Senhor. Que nós não vamos confundir a voz do Senhor nosso Deus. Aleluia. Se Deus furou o pneu da tua bicicleta aqui, amados, ou seja, Deus permitiu que ele não fure. Mas se ele permitiu, não reclame, não xingue, não murmure, porque eu já fiz isso também, cara.
Certa feita eu fiz isso. O pneu da bicicleta furou, eu transformei a bicicleta, eu faltei jogar a bicicleta fora. Eu estava agoniado para chegar naquele lugar. Mas aí o Senhor me repreendeu, falando, o Senhor me repreendeu e falou, não faça isso. Você sabe que não te deu um grande livramento lá na frente? E eu olhei para o céu e falei, é verdade, Senhor. Perdoa a minha ignorância. É assim que nós vamos aprendendo, compadre. Aleluia. Então Deus está dizendo para mim e para você, se Deus permitiu o pneu da bicicleta furar ou alguma coisa acontecer, Deus pode te dar um grande livramento maior lá na frente. Então não reclame, não murmure, somente agradeça e adore ao Senhor a todo tempo. Amém, meus amados? Amém, meus irmãos? Aleluia. O Senhor é Deus. O Senhor é santo. A hora já está indo embora. Os discípulos clamaram, é um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, porque sou eu, não temais. Tem de bom ânimo, porque sou eu, não temam, sou eu. Jesus está dizendo para mim, para você, sou eu que estou agindo. Sou eu que estou movendo, sou eu que estou andando por cima das águas. Não tenha medo. Se você está passando por essa tribulação, por essa tempestade, acalma o teu coração. O Senhor está acalmando agora o coração dos discípulos neste exato momento. Eles estão apavorados, eles estão com medo, eles estão gritando, é um fantasma. Mas Jesus Cristo, Ele está confortando o coração daqueles discípulos e dizendo, não é um fantasma, sou eu. Santo Deus Todo-Poderoso. Jesus está acalmando os nossos corações. Essa tempestade que você está passando, Jesus está dizendo, não temas. Não tenha medo. Tente bom ânimo. Ele está dizendo, tenha alegria no seu coração. Se a tempestade está enorme, tende alegria no teu coração. Porque eu estou presente, eu estou contigo, eu estou falando. Tente bom ânimo, tente alegria no seu coração. Aleluias. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor dos exércitos. Essa tempestade não vai ser para te destruir. Essa tempestade que você está passando não é para te matar, mas é para você aprender com Jesus, porque Ele está caminhando por cima dela. Ele está andando por cima das águas, meu amado e minha amada. O interessante é que Jesus ele não está por baixo das águas, Ele está por cima das águas. Os pés dele estão por cima das águas. Jesus está dizendo para mim e para você, os seus problemas estão debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! No meio dessa tempestade, amados, Jesus ele está caminhando por cima dela. Só que nós não estamos percebendo Ele andar por cima das águas. Mas Ele grita, Ele fala, e nós temos que ouvir a sua voz. Pare para ouvir a voz de Deus. Saiba como é a voz do Senhor. Tem muitas pessoas, ou muitos de nós, já perdemos, irmãos, a noção de como é a voz tão suave, tão maravilhosa, tão gostosa do Senhor Jesus a falar aos nossos corações. Muitos de nós perdemos o foco e não ouvimos mais a voz do Senhor. Mas Jesus ele fala com a voz de mansidão, tem de bom ânimo, porque sou eu. No verso de número 28, respondendo-lhe Pedro, disse: se tu, Senhor, se és tu, Senhor, manda-me até contigo sobre as águas. Olha só, irmãos, que ousadia daquele homem. Eles estavam apavorados, eles ouviram a voz do Senhor Jesus Cristo. Agora Pedro, amados, ele
ele olha para Jesus e fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, então me manda ir até o Senhor. E naquele exato momento a Bíblia vai dizer, irmãos, que da boca do Senhor Jesus Cristo falou: venha. Pedro, ele saiu do barco e caminhou sobraçados pelo poder da palavra de Jesus. Tem muitas pessoas querendo ver milagres sem antes ouvir a voz de Deus: venha. É aí onde está o problema também, amados. Não tentarás o Senhor teu Deus. É a mesma coisa de eu querer pular de uma ponte e dizer: não, eu vou pular da ponte porque eu sei que o meu Senhor vai enviar milhares de anjos e eu vou ser salvo naquele exato momento. Só que Deus não falou nada, Deus não mencionou nada, Deus não mandou você entrar, Deus não mandou você agir, Deus não mandou você falar. E muitos de nós queremos meter a cara sem Deus ter falado nada. E nós aprendemos na palavra de Deus que Pedro falou: Senhor, manda-me até com o Senhor. E Jesus falou o quê? Venha. Jesus deu uma ordem, Jesus mandou: venha. Então, se o Senhor falou para mim, se o Senhor falou para você: venha, então vai, amados, com a fé, vai com a confiança que vai acontecer um milagre sobre a sua família. Aleluia. Pedro só saiu daquele barco enquanto Jesus falou: venha, Pedro. Se Jesus não tivesse falado ou dito aquelas palavras, a palavra vem, Pedro com certeza, eu acho que ele não iria. Mas ele teve a confirmação. Por isso que ele desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Quantos de nós queremos caminhar sobre as águas aí, amados? Aleluia. Então espere a palavra de Deus dizer para mim, para você: venha. Enquanto ele não dizer venha, não vá. Enquanto ele não falar e colocar a confirmação no teu coração, não vá. Aleluia. Porque tem muitas pessoas quebrando a cara aí fora, dizendo que foi Deus, mas não foi o Senhor, mas não foi Deus que disse, mas não foi Deus que me ensinou, não foi Deus que falou, não. Por isso que está desviando e saindo dos caminhos do Senhor. Mas quando Deus fala conosco, aí é diferente. As coisas começam a acontecer de fato e de verdade sobre a face dessa terra. Aleluia. E Pedro começou a caminhar sobre as águas, reparando, porém, na força do vento, ele teve grande medo. E começando a subir, assim gritou: salva-me, Senhor. Pedro, amado, ele olha para a força do vento. O erro de Pedro foi olhar para a força do vento. Ele não olhou para a força de Deus. Ele não olhou para a força do Senhor. Ele não olhou para a força do Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia diz que ele observou a força do vento e começou a se afundar. Quando eu olho para a força do vento e deixo a força do vento me dominar, eu passo a ser servo do vento, eu passo a ser escravo do vento, porque ele já me dominou. Mas quando eu olho para ele e falo: não, eu não vou me prostrar para você, porque a força de Deus é muito maior do que a sua. Deus começa a fazer coisas maravilhosas em minha vida, amado. Aleluia. Espírito Santo de Deus, oh Deus poderoso. O vento pode mostrar uma força enorme, a tempestade pode mostrar uma força enorme, mas lembre-se que a força de Deus é muito maior do que a força do vento, do que a força da tempestade. O braço de Deus é um braço de ferro, é um punho de aço, é o Deus que eu conheço. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Pedro, não olhe para a força do vento, Pedro, porque se você olhar, você vai afundar. Mas olhe, cative na força de Deus, na força do Senhor. Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E eu também aprendo uma coisa também nessa passagem. Santo é o Senhor. Eu aprendo também uma verdade. Pedro, quando ele desce do barco, ele começa bem. E ao começar bem, a Bíblia vai dizer que ele terminou mal, começou a se afundar. No livro de Eclesiastes, capítulo de número 7,
versículo de número 8, vai dizer que melhor é o fim de todas as coisas do que o começo. Nós começamos mal, irmãos, porque nós éramos pecadores, nós éramos errantes, nós éramos pessoas distantes da presença do Senhor. Nós começamos mal, mas nós vamos terminar bem em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque um dia o Senhor voltará para buscar a sua igreja, e eu quero subir para o céu. Eu comecei errado, mas eu não vou terminar errado, eu não vou terminar no mal, eu vou terminar diante da presença desse Deus. Aleluia! O importante não é como você começa, mas é como você termina. Se nós estamos errados hoje, nós temos que nos consertar, aleluia, para andar em comunhão com o Senhor constantemente. Para encerrar agora, Pedro, ele olha, ele está se afinando e fala: Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor. Pedro olhou para Jesus e falou: Senhor, salva-me. Eu preciso de um socorro, eu preciso do Senhor. Salva-me, ó Pai. A partir do momento que você clamar e gritar: Senhor, socorre-me, porque eu preciso do Senhor, com certeza Jesus Cristo, ele vai vir na sua direção e estender a mão dele, amados, e vai te levantar sobre a face dessa terra, para você caminhar mais uma vez por cima das águas com ele. Pedro caminhou sozinho por cima das águas, mas quando Jesus pega na mão de Pedro, os dois começam a caminhar para a direção à embarcação. Então, a partir do momento que você clamar ao Senhor, pedir socorro, Ele vai te socorrer, porque Ele é fiel para te socorrer. No versículo número 31, para finalizar, para os nossos obreiros, para os irmãos cantarem e louvar ao Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomando-lhe, disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Muitos de nós estamos na casa do Senhor, muitos de nós pregamos a palavra, muitos de nós louvamos ao Senhor, muitos de nós lemos a palavra, muitos de nós fazemos consagração, oração e jejuns, separações para Deus, mas muitos de nós estamos com uma fé tão pequena diante de Deus. Homem de pequena fé. Jesus se deparou com certa mulher cirofenícia, e aquela mulher conversa com o Senhor Jesus Cristo, porque a tua filha, a cananeia, estava endemoniada. Jesus, ao ouvir aquelas palavras daquela mulher, curou a filha dela e falou assim para ela: mulher, grande é a tua fé. O centurião romano, para curar o seu servo, foi atrás do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele olha e fala: eu nunca vi em Israel tamanha fé como a fé desse homem. O que Deus quer nos ensinar, irmãos, é que se nós estamos clamando, se nós estamos adorando, nós temos que ter uma fé grande no Senhor Jesus Cristo, aleluia. Porque a fé tamanha no Senhor Jesus Cristo, amado, Deus vai começar a mover em nossas vidas, aleluia. Paramos de ter uma fé pequena, de duvidar no Senhor. O Senhor, irmãos, está nos corrigindo, não a vocês, mas a nós. Eu também estou incluindo nisso aqui também. O Senhor está nos corrigindo, dizendo: não tem uma pequena fé, mas tem uma fé grande no Senhor, porque Deus é fiel para fazer todas as coisas sobre a face dessa terra, aleluia. Amém, queridos? Se pode de pé. Santo Deus, Senhor Deus, está aqui a tua igreja, está aqui o teu povo, Senhor. Senhor, o Senhor falou de uma forma maravilhosa, Pai, não porque eu estou aqui, não porque eu ministrei, mas porque o ambiente já tem a sua presença, meu Senhor amado Deus. E é por isso, meu Senhor amado, que o ambiente se torna gostoso, meu Senhor amado Jesus Cristo, Pai. Pai, continue abençoando o teu povo, continue abençoando os pastores, ó meu Senhor amado, os obreiros, os membros, as pessoas deste local.
Continue falando conosco, Pai, de forma linda e de forma poderosa sobre a face dessa terra. Está aqui a tua palavra que foi ministrada, que foi trazida no coração do teu povo, Senhor. Pai, muito obrigado, meu Senhor amado Jesus, porque santo é o Senhor dos Exércitos. Obrigado, Jesus. Obrigado por tua presença. Que essa presença vá conosco agora para os nossos lares e não nos deixe nenhum instante. Que a tua presença nos dê uma boa noite. Que a tua presença nos guarde, nos livre de todo mal. Que a cada dia o nosso coração deseje ansiosamente estar na tua presença. Nós te amamos, Senhor. E nós te agradecemos por tua presença nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Que palavra, né? Estava ali me alimentando e tomando posse de cada palavra que foi ministrada nesta noite. Confesso que enquanto ele estava me ministrando, meu desejo era que todos os irmãos estivessem aqui recebendo essa palavra também. Mas eu tenho certeza que você que ouviu e tomou posse e confiar e colocar em prática, sua vida mudará, porque hoje é uma vida profética. Nós tomamos